Pessoal, essa é a nossa série Licitações e hoje nós vamos falar sobre serviços técnicos profissionais especializados. Até o nome desse negócio é extenso de falar, mas a partir de agora você não vai ter mais nenhuma dúvida sobre esse tema. Meu nome é Herbert Almeida, essa é a série Licitações. Vem com a gente que eu quero falar um pouquinho sobre a contratação de serviço técnico profissional especializado. Só para você entender o que é um serviço técnico profissional especializado, você precisa fazer uma leitura do artigo 13 da nossa lei de licitações. O artigo 13 enumera os nossos casos desses tipos de serviços. E basicamente são aqueles serviços que são prestados por pessoas ou empresas que tenham algum conteúdo, algum conhecimento técnico, algum conhecimento intelectual, como por exemplo quando você percebe na realização de estudos, de planejamentos, elaboração de projetos. Por exemplo, a administração pública quer construir uma grande obra. Para construir essa obra, ela precisa elaborar um projeto básico, que inclusive é um dos requisitos para realizar as licitações nos termos da Lei de Licitações e Contratos. É lógico que em outras normas é um pouquinho diferente, mas considerando a Lei 8.666 de 93, você já tem que ter o projeto básico pronto. Se você não tiver engenheiros ou pessoal qualificado, a administração pode contratar alguém ou uma empresa para elaborar esse projeto básico, por exemplo, ou às vezes até um projeto executivo. Ele entra no rol de serviço técnico profissional especializado. Nós temos também a elaboração de pareceres, prestação de assessorias, consultorias, treinamento e capacitação de pessoal. Por exemplo, nós fomos lá, contratamos uma empresa para desenvolver um software e eu preciso preparar o meu pessoal para utilizar esse programa. Eu posso contratar esse treinamento, que é um serviço técnico profissional especializado. Realização ou patrocínio, como diz a lei de licitações, de causas judiciais ou administrativas. Por exemplo, imagine uma discussão sobre alguma questão tributária muito complexa e que existe uma empresa que é a expert nesse assunto e a administração pública, como o caso está envolvendo muitos milhões, resolve contratar essa empresa. São alguns dos exemplos, então aqui não estão todos, mas estão alguns dos exemplos de serviço técnico profissional especializado. Pois bem, agora o que eu quero conversar com vocês é como que ocorre a contratação desse tipo de serviço. O que a lei de licitações fala pra gente? Ela fala assim, ressalvados os casos em que a contratação ocorra por inexigibilidade de licitação, será adotada preferencialmente a modalidade concurso. Então veja que são dois comandos. A lei fala, olha, exceto quando couber inexigibilidade, se não for inexigibilidade, preferencialmente eu utilizo o concurso como modalidade de licitação. Então, primeiro eu preciso saber quando que a licitação é inexigível. Para que haja a inexigibilidade do serviço técnico profissional especializado, eu tenho que ir no artigo 25, inciso 2 da Lei de Licitações, que nos traz 3 requisitos. Primeiro, que se trate de um serviço técnico. Para ser um serviço técnico, tem que estar no artigo 13. Então, tem que ser algum desses serviços ou algum outro serviço enumerado no artigo 13. Segundo requisito, tem que ter uma natureza singular. Natureza singular significa que não é um caso do dia a dia, é uma situação especial. Vamos pegar o exemplo do treinamento para contextualizar. Se eu quero contratar uma empresa para treinar os meus servidores para mexer no Excel, isso não tem nada de singular, porque é um serviço comum. Várias empresas poderiam prestar esse tipo de treinamento. Então não seria o caso de inexigibilidade. Porém, como eu coloquei no exemplo de antes, se eu contrato uma empresa para desenvolver um software, um programa de computador, e eu preciso treinar os meus servidores para mexer nesse programa, isso é uma natureza singular, porque não é qualquer empresa que vai entender deste software para treinar os meus servidores. Então estou diante de uma natureza singular. E o terceiro requisito é que se trate de um profissional ou empresa com notória especialização. Notória especialização é dizer que é o cara. É a única empresa ou o único profissional capaz de prestar esse serviço na qualidade que a administração precisa. Voltando ao meu exemplo do treinamento, quem é que tem qualidade, capacidade para treinar o pessoal para mexer no software? Ora, é justamente a empresa que acabou de desenvolver esse programa. Então eu teria um serviço técnico de natureza singular com profissional ou empresa de notória especialização. Nesse caso, a contratação ocorre por
inexigibilidade de licitação. Pois bem, se não for o caso de inexigibilidade, eu terei que licitar. Então, a partir de agora, eu entro nas situações em que cabe licitação. Se eu vou licitar, preferencialmente, eu devo adotar a modalidade licitatória chamada concurso, que serve justamente para a contratação de serviços técnicos, científicos ou artísticos, justamente o que nós teríamos aqui nesse tipo de situação. Lembre-se que se for concurso, o concurso não admite os tipos de licitação. Então, no concurso não tem melhor técnica, técnica e preço, menor preço, maior lance ou oferta, porque não existe tipo de licitação no concurso, justamente porque ele tem um certo conteúdo um pouquinho mais subjetivo. Pois bem, se ele é preferencial, significa dizer que ele não é obrigatório. Se é preferencial, teoricamente, eu poderia utilizar outras modalidades. Vamos supor que a administração está num caso que não é inexigibilidade e ela não quer, por alguma razão, utilizar o concurso. Então eu poderia utilizar outra modalidade? Sim, se houver justificativa, eu posso utilizar outra modalidade. Nesse caso, eu entraria na concorrência, na tomada de preço ou no convite. E aqui eu tenho que observar o valor. Então, conforme o valor estimado de contratação, eu poderia utilizar uma dessas três modalidades. E aqui, partindo daqui para baixo, se eu opto por adotar concorrência, tomada de preços ou convite, aí eu tenho tipo de licitação. E quais que seriam os tipos mais adequados para a contratação de serviço técnico profissional especializado? A melhor técnica e a técnica e preço, que são os tipos de licitação indicados para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual. Vamos resumir então? Para você realizar a contratação de serviço técnico profissional especializado, primeiro você tem que ver se é inexigibilidade. Se não for inexigibilidade, você vai ter que licitar e preferencialmente você utiliza o concurso. Se for concurso, não tem tipo de licitação. Mas se ela é preferencial, significa que ela não é obrigatória. Então, justificadamente, você pode utilizar outra modalidade, ou seja, poderia utilizar a concorrência, a tomada de preços ou o convite, conforme o valor estimado de contratação. Se você optar por uma dessas três modalidades, aí nós teremos tipo de licitação, que poderá ser a melhor técnica ou a técnica e preço, que são tipos de licitação indicados para serviços de natureza predominantemente intelectual. Ufa! Fechamos mais um vídeo dessa nossa série de licitações. Não se esqueça, se chegou até aqui, de deixar o seu curtir, deixa um comentário pra gente e também se inscreva no nosso canal e ative as notificações para acompanhar os nossos demais vídeos. Um grande abraço e até a próxima!